Olá, meus queridos seres logísticos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no seu canal, no canal do Ser Logístico, do cara que está lá na operação, no dia a dia, vivendo a logística na sua essência. E nós estamos aqui porque a gente quer realmente transformar a logística do Brasil através da educação. Então, portanto, nós temos aqui centenas, literalmente centenas de vídeos educativos realmente gratuitos aqui para você. E a única coisa que eu te peço em troca é que você se inscreva aqui no nosso canal, que você nos ajude a essa comunidade aqui se tornar grande relevância no mundo dos negócios, porque na logística a gente já é a maior comunidade dentro do canal do YouTube do mundo. Efetivamente do mundo, não encontramos nenhum outro canal tão grande quanto esse em termos de conteúdo. Entretanto, no mundo dos negócios a gente ainda é uma pequena representatividade aí, portanto tem muito para nós crescermos e para isso a gente vai fazer isso juntos. Eu aqui criando bastante conteúdo de relevância e você por aí se inscrevendo, compartilhando esse conteúdo e comentando. E já vou te perguntando aqui qual TMS você utiliza. Você utiliza um TMS voltado para o transportador ou por um embarcador. E nós vamos aqui, se você não sabe o que é o TMS, não te assusta, nós vamos aprofundar esse tema aqui, que é de grande relevância, porque a área de transporte, ela é a maior conta de todas dentro da logística. O maior orçamento é a conta de transportes. Então, como nós aqui falamos muito na questão de digitalizar a logística, nada melhor do que pegar a maior conta e digitalizar. Normalmente, numa empresa de transformação, somente a conta de transporte ela vai representar 2/3 do custo logístico, ou seja, mais de 60% do custo logístico está no transporte. Para isso, então, a gente precisa de uma ferramenta e essa ferramenta para a gestão de transportes chama-se TMS, um Transportation Management System. Essa terminologia inglesa aqui nada mais é do que um sistema de gestão de transportes. E aí alguém vai dizer assim, mas Menchique, o que serve um sistema de gestão de transporte? Ele é a mesma coisa que um roteirizador? Não. Inclusive, o roteirizador é uma outra ferramenta, um outro sistema para a logística, muito importante também, porque a gente consegue economizar bastante dinheiro através da utilização de um roteirizador. Entretanto, é uma ferramenta muito cara, inclusive, um levantamento de dados muito grande, fantástica, principalmente utilizadas assim para quem trabalha na distribuição da última milha de forma intensiva. Tipo isso. A Ambev tem 1 milhão de pontos de venda, a Coca-Cola tem 5 milhões de pontos de venda. Então, essa quantidade enorme de pontos de venda, a gente vai precisar sim um roteirizador para atuar e descobrir qual rota vou utilizar. Portanto, roteirização é outro conteúdo que também temos aqui para vocês darem uma olhada. O TMS, ele é um sistema de gestão. Gestão do quê? Das operações de transporte. E aí, cara, vem uma questão muito importante, preste muita atenção nisso, principalmente se você pretende em algum dia, eventualmente, investir num TMS, que o TMS ele tem características diferentes, distintas, e eu diria com sistemas completamente diferentes. O TMS voltado para o transportador deste lado e aqui o embarcador deste outro lado aqui. Então, o sistema é diferente? Sim, ele é diferente. O sistema voltado para o transporte, ele tem muito mais detalhes, assim, características para quem está operando o transporte e no caso do embarcador, na gestão do transporte. Então, são características bem diferentes. Eu vou entrar aqui com profundidade nesse tema aqui com vocês e mostrando as diferenças até para você, na hora que for escolher uma marca de transporte, de sistema de gestão de transportes, primeira coisa que tu vai ter que olhar é, cara, esse sistema de gestão de transporte, este TMS, ele é mais aderente, as suas funcionalidades são aderentes a qual tipo de vertical de negócio? Transporte ou embarcador? E aí, a partir disso, você vai perceber que existem dois mundos separados e você tem que escolher o mundo certo de acordo com a sua realidade. Por isso que eu fiz a pergunta. Cara, você aí,
qual realidade você trabalha? Você é do mundo do transporte ou do embarcador? E se você utiliza o tal do TMS? Então vamos mostrar as características. Vou começar aqui pelo transportador. O transportador, observem que isso aí eu acho que é bem interessante, depende muito também do porte do negócio. Mas o TMS ele acaba se transformando para um pequeno, médio transportador o seu sistema de gestão. Ou seja, ele eventualmente nem vai precisar de um ERP. Agora, transportadores de grande porte, obviamente precisam, porque aí vai ter que ter a contabilidade, vai ter que ter a parte de recursos humanos, contas a receber, contas a pagar, que são funcionalidades típicas de um ERP. Então, no caso do ERP, empresas de grande porte, eu tenho um transportador aqui gigante, beleza? Então eu tenho que ter o meu ERP e vou ter que ter um TMS interligado ali com ele. E, obviamente, tanto para o transportador quanto para o embarcador, hoje nós já temos disponibilidade da tecnologia dentro do SaaS. Software as a Service. Ou seja, tu não vai precisar fazer aqueles grandes investimentos de comprar uma ferramenta, servidor, aquela coisa toda, nada a ver. Tu vai lá e contrata o serviço as a Service como se tu pagasse uma mensalidade ali para utilizar aquela ferramenta. Então, o que essa ferramenta vai fazer no caso de um transportador? Ele vai fazer o cadastro das tabelas de frete. Então, uma das complexidades que existe nesse processo é justamente a questão de preço. Por quê? Porque o preço é definido baseado na origem e no destino de cada um. Então, eu tenho lá compor a origem A para o destino B. Então, cara, imagina a quantidade de origens e destinos diferentes que existe em possibilidades no Brasil. E principalmente, assim, cada cliente vai ter uma característica diferente. E ainda tem a questão da negociação que existe em função dos clientes que o transportador tiver. Então, todas essas tabelas precisam ser cadastradas via sistema. Por quê? Porque na hora que eu for emitir o meu CTE, meu conhecimento de transporte eletrônico aqui, na hora que eu for emitir o meu CTE, o que ele vai fazer? Eu não vou ter que alimentar o sistema dizendo, vai usar o preço tal. Ele vai usar de acordo com as tabelas aqui. Portanto, essa é a beleza do sistema integrado. Ele vai usar as referências aqui, origem, destino, e já vai calcular. Claro, não é só a questão do frete peso. E se você tem dificuldade de entender isso, nós temos aqui uma playlist voltada para cálculo do frete, a questão da cubagem, que são temas bem importantes de altíssima relevância dentro do transporte, porque muda bem a lógica do peso, por exemplo, se é o cubado ou peso absoluto. Nós temos um vídeo aqui para falar sobre isso, para te ajudar nesse ponto. Então eu tenho frete peso, sim, mas eu tenho a questão do seguro, eu tenho a questão do ad valorem, eu tenho a questão do caso de pontos de dificuldade de acesso, centros históricos. Às vezes tem o transportador aqui vai fazer uma coleta em algum operador logístico, em algum depósito que tenha dificuldades de agendamento ou fica muitas horas esperando. Então eles vão começando a criar adicionais na tabela de frete para contemplar isso. Cara, e é enorme a quantidade de adicionais, portanto, tudo eletrônico ligado. As ordens de coletas, a gestão dos meus conhecimentos, a gestão das minhas ordens, um manifesto da carga. Bom, eu vou consolidar o caminhão aqui com várias cargas fracionadas ali dentro. Eu vou ter que ter um manifesto de carga para consolidar essa quantidade enorme de CTEs ali, para simplificar o movimento, eu saber, inclusive, rastrear em qual veículo que está aquele meu transporte. Então eu tenho a coleta, tenho a entrega, tenho o manifesto e tem uma questão que eu julgo importante, porque o transportador, invariavelmente, ele vai ter alguma parcela dos veículos que ele utiliza como veículos próprios e uma outra parcela que ele vai estar contratando de várias formas. Ele vai estar adicionando a sua frota, usando como se fosse sua, entretanto é de um agregado. Então, no caso da gestão da sua frota própria, eu acho irrelevante, eu acho fundamental que o TMS já tenha um sistema de gestão de frota
para poder administrar isso. E aí poder controlar minha manutenção de forma preventiva, controlar fatores como o consumo de combustível, os motoristas, a eficiência daqueles motoristas no custo por quilômetro rodado. Então, se você tem dúvidas sobre isso, também temos conteúdo aqui para você desenvolver isso. Então, aqui eu fecho a questão do transporte, sendo isso aqui, tanto faz, né, cargas fracionadas, né, ou cargas fechadas. Tanto faz. Então, vai ter quantidade enorme de funcionalidades aqui da operação. Fechou um lado do TMS, que é voltado para o transportador. Que no caso, por exemplo, a própria Senior Sistemas também tem uma ferramenta voltada para essa solução aqui. No caso do embarcador, é uma dinâmica bem diferente, porque eu estou contratando o serviço. Então, por exemplo, a integração com o transportador, que é o fator aqui, é muito importante que o TMS do embarcador tenha essa funcionalidade de adicionar novos transportadores com maior frequência. Então, aqui quebra um paradigma, porque no meu tempo, assim, como operador, como contratador de frete, como um gestor da área de transporte, cara, eu tenho que ter poucas transportadoras, porque é difícil gerenciar essa confusão toda. Eu estou falando aqui de empresas que emitem assim 700, 800 entregas por dia. Como é que o cara vai administrar isso se tivessem 50 transportadores? Por falta de tecnologia. Então, quando eu tenho um TMS aqui dedicado para o embarcador, eu consigo já ir adicionando várias novas transportadoras e especialistas para cada região de atendimento. Eu tenho uma transportadora que é muito boa no Triângulo Mineiro, eu tenho uma transportadora que é muito boa aqui no norte do Brasil, lá para o lado de Manaus, que tem a questão ainda da integração com a hidrovia. Então eu vou botando transportadoras especialistas regionais, eu não preciso ter uma solução nacional. E aí como é que eu faço isso? Integrando essas vários transportadores que eu vou ter de forma digital. Por que forma digital? Porque todo o cadastro da tabela de frete, eu tenho que cadastrar aqui também. E eu tenho que pegar essa forma de forma eletrônica, melhor possível, para podermos aí fazer uma coisa diferente, que é a conferência das faturas. E aqui, cara, é um ponto importantíssimo, Talvez só nessa parte aqui da conferência de faturas dos transportadores, a gente já paga o investimento no TMS, porque se estima, baseado nas empresas que operam isso, e uma das maiores empresas hoje de TMS para embarcador é a GKO, que é do grupo da Senior Sistemas, e nesse caso aqui, olha o que ele faz aqui, existe por experiência aí, uma redução na ordem de 5% do frete pago. Ele reduz em 5% na medida que eu começo a fazer a minha conferência, porque no momento que o meu sistema aqui emite a nota fiscal, ele sabe a origem e o destino, né? Ponto A para o ponto B, e qual é o transportador utilizado. Então ele vem aqui e já aplica a tabela de acordo com a minha nota fiscal, facilitando a integração. E aí eu vou poder confrontar, na hora que eu receber as faturas das transportadoras, eletronicamente eu faço a validação de 100% das cobranças de forma eletrônica. E aí, por que isso é uma vantagem? Porque eu vejo muitos os embarcadores fazendo conferência, às vezes, por amostragem. Pega uma fatura lá com 500 transportes, 500 conhecimentos, e ele vai pegar 1, 2, 3 ali e faz uma conferência por amostragem. Se tiver certo, aprova tudo. Mas, eventualmente, lá dentro tem outros erros. Então, aqui está a grande fonte de receita para viabilizar um retorno sobre o investimento, um ROI, num TMS do embarcador. E aí, cara, tem toda uma disponibilização de ferramental aqui sobre indicadores de gestão
para, obviamente, melhorar a eficiência do entendimento aí da operação, porque daí eu vou poder começar a pegar e entender mais a questão de dados, né? E entender aonde está sendo alocado o meu custo. Principalmente assim, porque a gente está falando aqui do ponto A para um ponto B no formato tradicional, uma entrega que dá certo. Mas e aí as reentregas? E as devoluções? E, cara, aquela uma quantidade de exceções que existe de acordo com a realidade de cada empresa. Portanto, sim, a gente precisa, tanto se que for um embarcador como um transportador, uma tecnologia que consiga nos alinharmos a isso, e essa tecnologia chama-se TMS. Só tem que ver exatamente qual é a ferramenta que vai precisar, se vai ser via transportador ou se vai ser via embarcador. Eu acho que era isso para vocês, então vão lá, coloquem suas dúvidas e tal, e não se preocupem, na sequência nós iremos fazer um vídeo específico sobre um TMS do transportador e depois um vídeo específico para um TMS do embarcador. O que vai determinar isso? O nível de comentário de vocês. Onde tiver mais dúvida, obviamente eu vou priorizar em termos de conteúdo. Fechou? Era isso por hoje. Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Valeu!